A história de hoje chama Rainha das Abelhas. Ela é a história de 3 irmãos e suas aventuras. Ela pode ser contada para crianças a partir de 3 anos e meio, 4 anos, tá bom? Hoje vou contar uma história, agora atenção, que começa bem no meio da palma da sua mão. Bem no meio tem uma linha ligada ao coração, que conhece esta história antes mesmo da canção. Me dá sua mão. Era uma vez um rei que tinha 3 filhos. Os 2 mais velhos saíram em busca de aventuras. O terceiro ficou em casa. Era ainda muito jovem e era chamado de João Bobo, pois era um rapaz bastante simplório e gentil. Como os irmãos não voltaram para casa, João Bobo resolveu sair em busca dos irmãos. E depois de caminhar bastante, chegou a um lugar onde encontrou os 2, que logo começaram a zombar. Você caminhando pelo mundo, você não conseguirá nada, não terá sucesso na vida. Enquanto nós 2 tão inteligentes fracassamos, você acha que conseguirá? E rindo assim, zombando do irmão, saíram caminhando pela floresta, até que chegaram a um grande formigueiro. Os irmãos mais velhos logo pegaram umas varas a fim de atiçar as formigas só para vê-las correr de um lado para o outro, tentando salvar seus ovos, para se divertirem. Mas João Bobo não permitiu. Não permitirei que perturbem as formigas, deixem-as em paz. Os 2 seguiram zombando e logo caminharam até chegar a um grande lago. Lá viram patos nadando de um lado para o outro. Os irmãos logo queriam caçar um pato a fim de assá-lo. Mas João Bobo não permitiu. Não admito que caçem os patos e que os assem ainda por cima, de jeito nenhum. E assim, os irmãos rindo e zombando de João Bobo, seguiram caminhando até que chegaram na floresta e viram uma grande árvore. Esta árvore tinha uma enorme colmeia, tão cheia de mel, que o mel escorria pelas árvores. Os irmãos pegaram uma vara, atiçaram fogo e queriam queimar a colmeia, a fim de pegar o mel. João Bobo não permitiu. Não permitirei que queimem a colmeia. Deixem as abelhas em paz. E assim seguiram o caminho até chegarem a um grande castelo. Ao adentrarem o castelo, viram que tinham cavalos de pedra pelo jardim. Foram entrando e viram que tudo estava virado em pedra. Chegaram finalmente a uma grande porta, onde estava fechada com 3 cadeados e havia uma pequena janela. Espiaram por essa janela e viram lá dentro um pequeno homem de cabelos grisalhos sentado em frente a uma mesa. Os irmãos bateram à porta, mas o homem nem lhes deu atenção. Bateram pela 2ª vez e só quando bateram a 3ª vez, o pequeno homem se levantou, abriu a porta e dirigiu os rapazes até uma grande mesa preparada com uma refeição deliciosa. Os rapazes comeram e foram levados para o quarto pelo pequeno homem, que não disse uma palavra sequer. Fechou as portas e cada um dormiu. Na manhã seguinte, o homem foi ao quarto do mais velho e o levou até a floresta, onde havia uma grande pedra com inscrições para libertar o castelo do encantamento. Haviam 3 tarefas a serem realizadas. E o irmão mais velho deveria realizar a primeira tarefa. Caso contrário, se não conseguisse até o pôr do sol, seria transformado em pedra. A tarefa era recolher 1000 pérolas das filhas do rei que estavam espalhadas pelo bosque embaixo de um musgo.
O rapaz imediatamente começou a colher as pérolas, mas o pôr do sol chegou e ele não conseguiu recolher nem 100 pérolas. Logo se transformou em pedra. Na manhã seguinte, o segundo irmão foi levado até o lugar, mas não recolheu mais do que 200 pérolas e virou pedra. Na terceira manhã, foi a vez de João Bobo. Ele seguiu o homenzinho e assim que chegaram na floresta, João Bobo começou a recolher as pérolas, mas vendo que a tarefa era bastante árdua e que jamais conseguiria, sentou-se numa pedra e pôs-se a chorar. Logo chegou um exército de formigas que começaram a recolher as pérolas e em poucas horas tinha uma montanha de pérolas. Este, então, agradeceu e foi levado a fazer a segunda tarefa. A segunda tarefa era ir até um lago, onde uma das princesas havia perdido uma grande chave. Ele deveria encontrar esta chave. Assim que ele tentou pescar de todas as maneiras, não achava chave nenhuma. Logo chegaram os patos, que puseram-se a mergulhar no lago, até que encontraram a chave. Entregaram a João Bobo, que o entregou ao pequeno homem. Foi dirigido então a fazer a terceira tarefa e a mais difícil de todas. Ele foi levado a um quarto onde as 3 princesas dormiam, todas muito parecidas e lindas. Dormiam profundamente e ele devia dizer e apontar qual era a princesa caçula. João Bobo não tinha a menor ideia de como realizar esta tarefa, mas logo chegou em seu auxílio a rainha das abelhas que lhe havia salvo. A única tarefa que ele sabia é que a irmã mais velha havia comido um doce feito de açúcar. A segunda havia comido um doce feito de melado e a terceira uma colher de mel. As abelhas, então, ficaram olhando a rainha pousar no lábio de cada uma das meninas. Logo ficou parada no lábio da terceira e João Bobo logo soube que aquela era quem havia comido o mel. Assim, o castelo foi desencantado. Todos voltaram a se tornar cavalos, cachorros, seres humanos novamente. E o rei do castelo, então, realizou uma festa e casou João Bobo com a princesa caçula. E assim que o rei faleceu, o João Bobo reinou com muita sabedoria. Os seus irmãos casaram-se com as outras princesas. E se ainda vivem, ainda são felizes até hoje.